Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores coxa-brancas que comentam futebol e o dia a dia do nosso glorioso Curitiba. Está disponível no YouTube, em podcast, no Spotify e no Google Podcast. Antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, ative as notificações, que assim ajuda o nosso canal a divulgar para mais pessoas, né? E vou começar agora essa parte com os comentários sobre as contratações de Ricardo Oliveira e Matheus Oliveira, né, o filho do Bebeto. Se eles têm condições de alterar o ataque do Coxa, o padrão, né, de jogo. Então, Enzo e Mauro vão comentar sobre o assunto, mas também eu queria ouvir a opinião de você que está nos assistindo, o que acha da contratação deles. Quer começar, Mauro? Vamos lá. Boa noite novamente, Fernando e Enzo. Olha, se você for fazer uma análise do ponto de vista de gestão, de organização do clube, de critérios para fazer as contratações, de uma linha de coerência, né, de um preparo, de um planejamento, eu diria que as duas contratações foram péssimas. Tá? Por quê? Porque o Matheus Oliveira, depois eu vou falar especificamente, mas dispensa maiores comentários. Um jogador que não disse a que veio no futebol ainda, a não ser o fato de ser filho do Bebeto, né? O que não é demérito nenhum, pelo contrário, né? Um jogadoraço que foi o Bebeto, mas certamente se não fosse isso, ele seria um jogador praticamente desconhecido, né? E o Ricardo Oliveira, pela idade, né? Por ser um jogador caro, com uma idade já bem avançada, né? Para futebol, 40 anos. A gente até no Twitter perguntou para o Fernando Gomes se ele considerava que o Ricardo Oliveira era um ex-jogador. Ele meio que ficou em cima do muro, mas pelo que eu vi também não concordava. Agora, tá? Então essa é uma coisa, né? Do ponto de vista, como eu falei, de gestão, de análise, de critério e tal. Considerando que a gente não tem nada disso e que nós estamos desesperados, né? E que nós estamos com um pé na Série B 2021, eu acho que o Ricardo Oliveira é uma esperança, é um alento, é a luz no fim do túnel. Porque, queira ou não queira, o cara é um goleador nato, né? Ele tem quase 400 gols na carreira. Jogou na Europa, né? Jogou muito bem no Betis, jogou no Saragossa, teve passagem pelo Milan. Aqui no Brasil, só times, né, de primeira qualidade e sendo muito artilheiro, né? Então, ele tem faro de gol, é um cara altamente focado, né? Assim, dedicado. Então, não deixa, nesse desespero que a gente está, ele acaba sendo, sem dúvida nenhuma, a luz no fim do túnel, e eu não posso dizer que, como torcedor, não esteja animado e esperançoso com a chegada dele. Tá? Não posso dizer o mesmo do Matheus Oliveira, porque até pelo fato dele ser filho do Bebeto, eu torcia muito para que ele desse certo, porque eu gosto muito do Bebeto. A nossa geração, né, a gente viu Bebeto na seleção brasileira, embora a gente não torça para times cariocas, mas eu vi ele jogar muito bem no La Coruña, na seleção brasileira, sempre, né, com uma dedicação, um amor à seleção brasileira. Aquele gol controlando, inesquecível, que deu origem à comemoração lá do Matheus, né, em homenagem a Matheus Oliveira. Então, sempre torci muito para que ele desse certo no Flamengo, mas assim, atuações muito apagadas, alguns pequenos lampejos, né? Então, não sei qual foi o critério, não sei se ele estava bem lá no Estoril, se eu não me engano, que ele estava, né? Mas não posso dizer que dele, sinceramente, não espero nada. Torço, sem dúvida nenhuma, para queimar a língua, né? Como coxa branca, espero que ele venha e contribua, mas a minha opinião é que a contratação dele não foi acertada. A do Ricardo Oliveira, por ser o Ricardo Oliveira, a gente acaba tendo bastante esperança. E depois a gente comenta sobre a questão do esquema de jogo, né? Se vai dar certo ou não com o Ricardo Oliveira. Mas, para mim, a primeira fala seria isso, Fernando. Vai ter isso. Então, eu me permita discordar de você, Mal, mas, assim, claro. quero fazer duas ponderações, né? Primeiro, a respeito do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira não é um jogador de 40 anos, ele não é aquele jogador comum de 40 anos, né? Ele é um jogador de extrema qualidade técnica, de muita força física, de velocidade. Ele é um centroavante muito bom de cabeça, de chute de fora da área. Eu me recordo quando ele jogava na Portuguesa logo que ele começou,
Ele fazia vários gols de fora da área, tanto de direita quanto de esquerda. Eu me lembro quando ele chegou no Santos, quando ele veio do exterior, há pouco tempo, né? E ele falou que ele fez um contrato de risco com o Santos. Fez um contrato, acho que de, se não me engano, de 3 meses. E ele mostrou tanta qualidade naquele início no Santos, ali, já com 36 anos, por aí, que depois que venceu o contrato, o Santos teve que multiplicar o salário dele por 4. Então, assim, ele é um cara muito diferenciado. Não só como um atleta, mas como pessoa também, tá? Ele é um jogador, uma pessoa que agrega muito, ao meu ver, no vestiário. Ele é não só um atleta diferenciado, como uma pessoa diferenciada. Vai trazer muita qualidade do Curitiba, tanto dentro como fora de campo, tá? Só que o Curitiba não pode fazer igual fez com o Rafinha, né? Jogar a bola nele todo o jogo. Ele tem 40 anos, então o Curitiba vai ter que saber dosar, né? E talvez ele não seja titular todos os jogos, talvez alguns jogos ele fique no banco, porque a gente vai precisar desse jogador, a gente não pode correr o risco de perder ele por 3, 4 meses, né? Então a gente vai ter que dosar essa idade. Mas ele tem totais condições de chegar no Curitiba e fazer o mesmo que o Ivair fez, né? Pela qualidade que ele tem, não tenho dúvida que ele vai ser ídolo aqui no Curitiba. Quem sabe até encerrar a carreira aqui, ficar por aqui como outros jogadores já ficaram, né? Com relação ao Matheus Oliveira, ele é um jogador que já andou pela seleção brasileira na categoria de base, né? Ele é um meia esquerda, só que ele é lento, né? Mais um jogador ali que o Curitiba trouxe para o meio de campo, né? Que não tem velocidade. Mas eu acho que ele vai ser titular, porque ele é um jogador que chuta bem de fora da área, ele tem muita qualidade no passe e finalização. E eu tenho certeza, cara, que esse Matheus Oliveira vai dar certo aqui no Curitiba. Tenho certeza absoluta, porque é a grande chance dele, entendeu? Dele aparecer de novo no futebol brasileiro no cenário nacional. E eu entendo que foi acertada essa contratação, sim. Ele parece também ser um cara do bem, assim, não é aquele jogador de futebol típico, né, que a gente está acostumado, gosta de festa, tal, não, ele parece ser um cara mais centrado, então dá para ver, assim, que extra-campo é muito bom, talvez deve agregar muito, né, e vamos torcer para que ele vá bem, né, vamos torcer que faça sucesso no Curitiba, que faça gols, que é o mais importante. Tenho esperança que seja uma boa contratação, sim. Do Matheus Oliveira, eu tenho até dificuldade de comentar, eu não lembro dele jogando, mesmo na época do Brasil, aqui eu não lembro, então seria Ele jogou pouco no Flamengo, né? Seria leviano da minha parte. Oi, irmão. Ele entrava no segundo tempo, geralmente, no Flamengo. O Flamengo não via jogo do Flamengo. Vendeu ele muito novo, né? Mas assim, da minha parte seria leviano comentar alguma coisa dele, porque tem que esperar para ver. Do Ricardo Oliveira, eu tenho esperança porque futebol, como a gente já comentou várias vezes, né? O futebol brasileiro tá fraco e a gente viu o Zé Roberto dando certo no Palmeiras já com idade avançada, né? Então talvez o Ricardo Oliveira, num sistema de jogo montado para ele, né? Porque agora ele virou a referência do time, né? Desmonta tudo que tinha de referência e vai ter que ser um time montado para ele jogar, né? Então eu tenho esperança que possa dar certo. A idade realmente preocupa, mas nesse ponto o Coxa teve jogadores com idade avançada que deram certo, né? Bom, o último nosso é o Rafinha, né? Veio aí, destruiu todo mundo. Era o nosso melhor do time com idade já mais alta. Teve exemplo que o Conheço comentou do Evair. Então, tá certo, 40 anos é um caso à parte, mas na apresentação pareceu que tá bem em forma, é uma pessoa que se cuida, né? Então, às vezes a idade não representa tanto, tal qual a gente viu o Rodrigão no passado, que é novo e parecia mais velho que o Ricardo Oliveira na representação, né? E o Mauro tinha comentado sobre será que esse sistema de jogo que a gente tem hoje daria certo pro Ricardo Oliveira ou vai ter que mexer muita coisa pro time jogar? Quer começar, Mauro? Sim, só fazendo um parênteses, o Evair, que jogou muito no Coxa, jogou muito, dava gosto de ver, né? Mas ele tinha 36, queira ou não queira, é bastante diferença. O Rafinha tem 37, o Alex também, acho que tinha 36. Claro que pode dar certo, mas o que me chamou a atenção foi esse comentário que o Enzo falou, que o Enzo abordou sobre o fato dele não ser um jogador comum de 40 anos.
realmente, isso daí é para a gente pensar mesmo, refletir e concordar. Realmente ele não é um jogador comum de 40 anos. Talvez ele seja acima da média na questão de se cuidar, né? Talvez não, com certeza, né? Ele se cuida, se prepara, é muito focado. Então, com certeza, esperança eu tenho, não tenha dúvida, né? Eu só acho, como eu falei, que talvez, assim, é uma contratação de risco, né? Porque é um salário alto e, aí já entrando, Fernando, na tua pergunta, eu não sei se ele vai conseguir jogar nesse time. Se a gente continuar jogando assim, ele não vai tocar na bola, me desculpe. Porque esse tipo de jogo, eu acho até que era pro Sassá, sabe? Esse tipo de jogo. Por isso que eu não consigo me conformar dele não ter dado certo, né? Porque era para você ganhar na força física, para você ter velocidade, para tentar fazer um pivô, né? Para tentar um chute de fora da área, sempre ganhar no corpo. Agora, o Ricardo Oliveira, ele tem qualidade, mas o time tem que jogar, né? A bola tem que chegar no ataque. Não adianta ele sozinho no ataque. É aquela coisa que a gente fala. O Coritiba vai ter que ir ao ataque com os jogadores, né? Trazer alternativas. Quem sabe o que foi falado no programa anterior, o William Matheus pela esquerda como um terceiro atacante, um ponta, né? Já que a gente não tem homem de velocidade, o Neilton pelo lado. É claro que, assim, nesse primeiro momento, o que vem à cabeça de todo o Coxa Branca? O ataque vai ser Neilton pelo lado direito, Robson pelo lado esquerdo, ou vice-versa, sei lá, e no meio, Ricardo Oliveira, né? Mas tem essa questão de que ele não vai jogar. Isso é importantíssimo, ele não vai poder jogar todos os jogos, tem que ter um trabalho diferenciado, tem que cuidar fisicamente, né? Então, me preocupa muito o esquema de jogo nosso, porque isso pode influenciar, inclusive, na questão física. Então, para não ficar em cima do muro, eu diria o seguinte: se jogar como está jogando até agora, o Ricardo Oliveira não será efetivo. Tem que haver uma mudança. Nem que seja a entrada do Neilton, né? Nem que seja algum jogador aí que possa melhorar a sua fase e abastecer um pouco mais o ataque. Um desses dois, o paraguaio ou o argentino, o Sarrafiori ou o Ramon Martins, que desabroche. Não é possível que um dos dois não vá dar certo, né? E quanto ao Matheus Oliveira, que bom que o Enzo está otimista, né? Eu realmente, os jogos que eu vi dele no Flamengo, eu fazia uma força danada para tentar, mas realmente, assim, achei um jogador bem comum. Vamos aguardar e espero que realmente eu queime a língua. Pode ser ele, então, justamente o cara que vai abastecer o Ricardo Oliveira. O que você acha, Enzo? O Mauro, eu garanto pra você, cara, 5 minutos de Ricardo Oliveira, você já vai ver a diferença. Você vai ver como o time vai ser outro. Porque daí, cara, você vai ter um cara que vai matar a bola no meio de campo, vai segurar a defesa e vai esperar o time chegar, entendeu? E como você falou, só que a gente precisa ter jogador de velocidades pelo lado, né? Jogando com o Robson e o Neilton, se o Neilton não ficar centralizado e jogar pelo lado, cara, você vai ver a diferença do Ricardo Oliveira em campo. Que é um jogador de futebol de qualidade, mesmo com 40 anos. E vou dizer mais, hein? Se o Jorginho treinar, ele também entra, viu? Porque cara, falta muita qualidade pro Curitiba. Falta muita qualidade pro Curitiba, sério. Você vai ver a diferença, o que é um jogador de primeiro nível. E olha que o Ricardo Oliveira nunca foi titular da seleção brasileira, nunca foi sequer reserva de uma Copa do Mundo. Então, assim, ele é um jogador de ponta, mas nunca chegou nesse nível aí, né? Você vai ver a diferença. Vai ver. Você lembra do Ivair? O Ivair não tinha o preparo físico do Ricardo Oliveira. O Ivair era mais pesadão. E você viu a diferença quando o Ivair jogava, né? Que é um jogador de qualidade. Que sabe ter leitura de jogo, sabe finalizar de fora da área. Cara, se sobrar pro Ricardo Oliveira fora da área, ele vai fazer o gol. Ele vai fazer o gol. Ele não vai chutar por cima, entendeu? É essa que é a diferença. Você lembra daquele jogo do Curitiba e Palmeiras que o Ivair jogou? 4-1 Isso, ele fez um golaço de fora da área. Ele destruiu aquele jogo. Eu tava no gol. E assim, ele tava pesado já, como você falou. Ele tinha 37, por aí. Então, assim, é outro nível, entendeu? Fico triste desse nível de jogador não vir jogar no Curitiba com 24, 25 anos. Né?
esse jogador acaba jogando só pelo São Paulo, pelo esses times aí. A não ser que a gente queira revelar o jogador, a gente nunca acaba vendo um jogador desse na idade de maior qualidade jogando aqui no Curitiba, né? Porque você vai ver, mesmo com 40 anos, ele vai pôr o Sassá no bolso. Agora, ô Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. E daí depois o Enzo também pode responder. Veja bem, nós então contratamos Ricardo Oliveira e Matheus Oliveira, certo? Dois Oliveiras. O Jorginho costuma jogar com 3 meias de características semelhantes, ou seja, meias que são mais volantes do que meias armadores. Até tudo bem por não ter esse jogador no elenco. Se ele colocar o Matheus Oliveira, vocês acham que ele vai colocar o Matheus Oliveira no meio-campo ou ele vai colocar aberto pelo lado? O que ele não pode fazer é colocar o Neilton no meio e o Matheus Oliveira aberto. É o contrário, certo? Matheus Oliveira no meio e o Neilton aberto por um dos lados. Tá certo? Certo? Seria, por exemplo, seria um meio-campo. Vamos desenhar aí. Na defesa a gente já sabe quem é. Do meio para frente seria Matheus Oliveira e aí um dos dois, Hugo Moura ou Matheus Bueno, não sei se eu falei, voltando aqui, Matheus Salles, repetindo, eu acho que eu falei Matheus Oliveira, Matheus Salles de primeiro volante, um dos dois, Hugo Moura ou Matheus Bueno, e Matheus Oliveira, já que ele veio, vamos ver como é que joga, pelo meio, certo? Num lado Robson, no outro lado Neilton, e no meio Ricardo Oliveira. Seria isso, Fernando? Eu acho que é por aí, né? A formação ideal para o Coxa hoje, pelo elenco que a gente está remontando, né? Seria essa formação com 3 atacantes, né? Com eles, e o Matheus Oliveira como a função que a gente esperava do Giovani, né? Que acabou indo para o Cruzeiro. Que é o cara que consegue abastecer um pouco a bola, né? E só num ponto que o Enzo comentou do Ricardo Oliveira, eu queria destacar que eu acho que é um jogador também muito inteligente, né? Então, por exemplo, uma situação que aconteceu hoje no jogo, dele estar na função de volante, não aconteceria. Eu acho que ele tem, além da inteligência, a personalidade de bater com o Jorginho e falar, não, eu não vou ficar marcando, minha função não é ficar marcando o meia do São Paulo. Eu vou jogar de atacante porque eu sou atacante e se eu tô na frente, eu vou chamar alguém para o Robson para ficar do meu lado aqui. Então, eu acho Quero fazer gol. É isso. Eu acho que é um jogador de personalidade para bater de frente com, às vezes, uma instrução ou uma naturalidade que aconteceu igual hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, que é muito do que, assim, é a lembrança nossa do Evair, né? Que é um jogador muito inteligente, que veio com um atacante, mas ele teve inteligência de se adaptar à idade dele e de, às vezes, recuar um pouco mais para o meio campo, né? Ele jogou uma parte final mais no meio campo. Eu acho que o jogador que tem a capacidade de enxergar o jogo, que a gente espera dele, é que mesmo com a idade pesando, ele sabe se dosar com o físico dele, com a idade, e aproveitar as oportunidades para fazer o melhor dele, né? Então, eu acho que nas duas perguntas, eu acho que o Ricardo Oliveira tem tudo para dar certo, apesar da idade e com todos os cuidados que vão ter que ser feitos com ele no campeonato. E a formação ideal, eu acho que é essa, de 3 atacantes com o Matheus Oliveira. Ou se não for o Matheus Oliveira e não vier para jogar bola, a gente vai precisar de alguém que faça a função de meio, né? Não sei o que eles acham. Não, eu só queria comentar que se vocês vão ver com o Ricardo Oliveira, você vai ver jogada que você não vê hoje. Você vai ver jogada assim de jogada. Ele vai pegar a bola pelo lado esquerdo, vai jogar a bola pro meio e bater de fora da área. E fazer o gol. Entendeu? Esse é o jogador que o Curitiba contratou. É o jogador que cria a oportunidade para ele fazer o gol. Deixa eu só te falar Entendeu? uma coisa. Não é aquele jogador que... Oi. Não, eu só ia te falar o seguinte. O Ricardo Oliveira, ele também tem uma questão, assim, pelo que eu lembro dele, né? Ele também é bastante vaidoso no sentido de querer fazer gol, né? Então, assim, se ele começar a sentir que ele tá lá, que nem um bobo no meio da zaga e a bola não chega, ele vai se incomodar. É porque, como você falou, é jogador que gosta de fazer gol. Ele vive de fazer gol. Né? Concordo com você que é outra categoria, né? Pô, ele foi artilheiraço no Santos, né? No próprio Atlético Mineiro, então assim, no São Paulo, por onde jogou, né?
Então, realmente é um cara que vai vir para ajudar. Mas olho nesse esquema tático do Jorginho aí. Então, o Ricardo Oliveira é esse jogador extremamente diferenciado, né? Apesar de 40 anos, mas a gente só conseguiria trazer ele com 40 anos, né? O ano passado ele estava no Galo, né? Então, assim, a gente nem conseguiu trazer o Ricardo Oliveira com 34, com 32, com 30. A gente vai conseguir trazer ele com 40. Pelo salário que ganha igual o Evair, né? Igual o Evair, né? Não tem jeito. Ou a gente revela o Ricardo Oliveira ou a gente traz ele com 40 anos. Não tem outra opção, né? Sempre será assim. Então, assim, sempre será assim, exatamente. Ou a gente ter sorte de contratar ele num time do interior de São Paulo, um achado, mas que faz tempo que o Curitiba não faz esse tipo de achado, né? Até porque o pessoal que trabalha no futebol do Curitiba é muito fraco, né? Extremamente fraco, assim, ao extremo. Sinceramente, eu já falei em outras oportunidades, não sei que análise eles fazem ali. Talvez eles usem um software de NBA, de beisebol, não serve para o futebol, porque não é possível, cara. Dá debug em todas as linhas, todos os jogadores que o Curitiba contrata dá debug. Não é possível. Eu acho que o pessoal de análise não consigo entender. Desculpa, eu acho que a análise de futebol do coxa é de rugby, né? Aquele que jogo que a bola sempre é para trás e trombando, né? Porque não tem qualidade nenhuma nessas contratações. Não, veja o Sarrafiori. Cara, eu quero ver se o Sarrafiori jogar, por que ele não joga? Entendeu? Pô, eu falei com o pessoal que torce pro Inter de Porto Alegre, falaram super bem do Sarrafiori. Falar que o cara sabe jogar pra caramba. Se o cara finaliza muito bem de fora da área, entendeu? Só não. Ele é meio sono, mas o cara tem muita qualidade técnica, me falaram. Então, pô, a torcida do Inter, que eu saiba, é exigente, né? A torcida do Colorado lá é exigente. Então, eles saberiam dizer pra nós se dá pra mensurar ali. Então, não é, por exemplo, a torcida do Atlético Paranaense que todo mundo que joga lá é craque. A torcida do Inter é uma torcida exigente, né? Inclusive, eles reclamavam muito. Dá pra gente confiar. Desculpa, eles reclamaram muito ano passado, né? Do Parede, né? Eles reclamavam muito do Parede. E o Parede no coxa, assim, tava num outro patamar de ataque, né? Como parâmetro. Então. Eu gostaria de ver o Sarrafiori jogar. Agora já descartaram essas coisas que eu não entendo no futebol. Aí o Sarrafiori não joga o Guilherme Biro, por exemplo. Qual o motivo? Não sei. Ele tá machucado, o Sarrafiori? Não é possível. Arrancaram uma perna dele? É que eu acho que a estreia do Sarrafiori foi muito decepcionante, né? Não, foi. Mas, pô, pra gente ter uma conclusão, deixa a gente ver ele. Põe ele titular, ó, Sarrafiori. Você vai ter 6 jogos. Nesses 6 jogos aí nós vamos te avaliar, entendeu? Porque, cara, não tem como, eu não posso falar do Sarrafiori, nada. Ele jogou mal, ok, concordamos, mas, pô, e não pode descartar o jogador, né? Agora trouxe o Matheus Oliveira. Cara, o Matheus Oliveira é um jogador lento. Concordo com o que o Mário falou. Ele não é jogador de extremo. Ele não puxou nada do Bebeto, tá? Nada. Nem fisicamente, nem no futebol, nem nada. Ele é totalmente diferente do Bebeto. Ele é um jogador de meio de campo. Canhoto que tem um bom passe e finaliza bem. Boa visão de jogo, mas ele é lento, ele não é veloz, então ele não pode jogar pelo lado. E não adianta o Jorginho botar ele do lado direito, lado extremo, lado direito também. Ele achar que o time contratou joga no Santos lá, jogou no Vitória, sempre toca pro meio e bate o Marinho. Não é o Marinho ele é o Matheus Oliveira, ele é lento. Então, assim, Bebeto, né? Cara, assim, sinceramente, cara, eu acho assim, ó, você tem o meio de campo, você tem vamos lá, Sarrafiori, né? Ian Sassi, Matheus Galdesani, Matheus Bueno, Giovanni Augusto e Giovanni Piccolomo, tinha, né? Aí o Curitiba mandou o Giovanni pro Cruzeiro. Aí sobrou esses outros que eu falei. Aí o Ian Sassi perceberam que não serve pra nada. Cortaram ele. Aí o Matheus Galdesani tá no banco, não sei porquê. Também cortaram. Aí o Giovanni Augusto cortaram também. Agora viram que não serve.
Aí só vou o Matheus Bueno, que o Jorginho tirou do time hoje, não sei porquê. E o Sarrafiori cortou, pronto. Então todos os jogadores que o Curitiba tinha no meio de campo não servem mais. Agora, não entendo isso aí. Cara, pensa no 11 titular, do Curitiba, escala os melhores tecnicamente, entendeu? Por exemplo, o Curitiba não pode abrir mão de qualidade técnica, já falamos isso. Você acha que o Matheus Galdesani não joga mais que o Guilherme Biro, que o Hugo Moura? Lógico que joga, cara. Pô, o Matheus Galdesani, ele levou o Curitiba nas costas nas primeiras rodadas ali. Não pode esquecer disso. E agora, você viu, hoje ele ia botar o Galdesani e o Galdesani voltou pro banco. Pô, isso aí, atitude eu não gosto, assim, sabe? Então, acho que tem que começar assim, parar de fazer esse rodízio de jogadores, escolher quem vai ser o titular e ir até o fim. Enzo, eu concordo com você e acho também que a gente já falou sobre isso, ele tem que colocar os 11 melhores e é papel dele achar o melhor esquema para colocar esses jogadores, né? Só tem uma coisa, né? Nós três aqui concordamos. Jorginho, que não me venha... Atenção, Jorginho, por favor. Se você estiver nos ouvindo, alguém manda esse vídeo para ele. Atenção, Jorginho, não coloque o Matheus Oliveira como um dos 3 atacantes, por favor. Né? Se for para colocar o cara, coloca ele como meia. Já que você gosta do 4-3-3 e não vai abrir mão do 4-3-3, você vai colocar ele na segunda linha. Né? Claro que estou brincando aqui, né? Quem sou eu para falar do Jorginho? Uma brincadeira, mas é uma observação que eu acho que é comum, né? A nós todos, que o Matheus Oliveira é um meia e que é para colocar o Neilton e o Robson para jogar ali no 4-3-3, né, junto com o Ricardo Oliveira. Então, pelo menos que seja armado desse jeito e aí bota os dois gringos para jogar, para ver o que dá, nós vamos precisar deles e quem sabe esteja por aí a nossa redenção no campeonato. Então, vamos para um ponto, acho que é o último assunto, que é por que o Coxa está numa posição, tem 17º, né? E se formos comparar com Sport, Fortaleza e Atlético Goianiense, por exemplo, só como exemplo, talvez a diferença de elenco seja marginal, assim, tenha um jogador que ali faça a diferença e tal. Vocês acham que isso está muito ligado à organização antes, né, já de estar mais treinado, do time conseguir ter uma jogada organizada, ou se realmente o elenco do Coxa é inferior, assim, é uma avaliação errada achar que o Coxa não tem um elenco tão inferior. Mas, assim, é fato, assim, que, por exemplo, o Sport, que foi a vitória que a gente teve, uma das vitórias que a gente teve, e o Sport agora está lá na frente, né, está com 20 pontos, a gente está com 12. O Fortaleza está bem na frente, mas o Fortaleza também está bem organizado há mais tempo, né, e o Atlético Goianiense tá com 15 pontos, né? Apesar de serem 3 pontos, mas nessa fase do campeonato 3 pontos é muita coisa. O que você acha, Enzo, dessa diferença? Olha, Fernando, eu assim, vou dizer, eu discordei de vocês naquele jogo contra o Sport. O Sport não tem um time ruim, não. O time do Sport é melhor que o Curitiba, tanto é que aquele centroavante lá, o Brocador, é reserva do Sport. O Brocador não seria titular do Curitiba? Um pé nas costas. Então, assim... na minha opinião, o Sport não tem um time. Aquele zagueiro Maidana lá, aquele cara lá no Curitiba, ele jogava assim com os 2 olhos vendados. Se vendasse, botasse vendasse os olhos dele, jogaria titular no Curitiba tranquilo. Então, assim, eu discordo. Eu acho que o Sport é um time melhor, tanto é que está em sexto lugar, se não me engano, né? O Atlético Goianiense tinha um time melhor que o Curitiba. Perderam 2 peças agora, que é o Kaiser e o Jorginho para o Atlético Paranaense. Mas se você vê esses 2 times jogar, como eu vi já, cara, é uma correria do caramba. Eles têm muito jogador de velocidade. O Atlético Goianiense tem um jogador pelos extremos, eles jogam certinho. O Fortaleza tem jogador assim. O Curitiba é o único time que só tem volante. Já vou falar. Aí tem esse Paraguai que trouxeram. Tem o Thiago Lopes, né? Jogador que não... É tudo jogador igual. Tudo jogador nota 6, 5, entendeu? É tudo assim, ó. Que nota você dá? Nota 5 pro Thiago Lopes. Que nota você dá pro Galdesani? 6. Que nota você dá pro Matheus Bueno? 6.
Que nota você dá pro Giovanni Augusto? 5. Entendeu? Não tem nenhum nota 7 ali. É isso que é o problema do Curitiba. Né? O nota 7 que a gente tinha, 7,5, 8, era o Rafinha. O único. Entendeu? Esse é o problema. Então, o Curitiba é inferior a esses dois times, sim, Fernando. Não tenha dúvida disso. Eu acho o seguinte, o Matheus Salles, só fazendo um complemento que o Enzo falou, para mim o Matheus Salles é nota 7, tá? O Rafinha é nota 8, 9. Os outros, concordo com você plenamente, tudo nota 5, 6, muito jogador igual, né? Talvez seja um dos problemas do nosso time, muito bem observado isso, né? Bom, com relação à comparação com os demais times, comparar elenco é sempre difícil, mas eu continuo achando que o nosso elenco não é dos piores. Eu acho que, tirando o fato de realmente ter muitos volantes, mas a gente tem opções, tem jogadores com condições, né, de jogar uma Série A. O que eu posso, assim, falar com segurança é que Sport, Fortaleza, Atlético Goianiense, apesar de serem times fracos, são times de futebol. O Curitiba não é um time de futebol, sinceramente. Do jeito que tá aí, cara, não dá para a gente é horrível assistir o jogo do Coxa, é uma agonia, né, uma falta de esperança, um negócio assim que uma tortura, né, para nós que gostamos tanto do nosso time, né? Antigamente era um programa, né? Você vamos assistir o jogo do Coxa e tal. Mesmo ali no começo dos anos 2000, né? Às vezes com times sofríveis, a gente ia lá e jogava super bem. 2002, né? Não ficou entre os 8 ali por pouco, ficou em nono. Pô, se a gente tivesse em nono hoje, seria a glória, né? Então, assim, precisa ser um time de futebol. Elenco, eu ainda acho que é bem parelho com esses outros times aí, não vejo nada demais. Só precisa, não falta muito. Sinceramente, é só jogar um pouco, só isso. Eu acho que tem um pouco. Na verdade, Mauro. Desculpa, Fernando, pode ir, não. É que a questão da comparação do esporte, que, por exemplo, vai falar assim, Brocador, não sei o quê, Maidana, eu concordo, são bons jogadores, mas, por exemplo, o Sabino é um jogador que, talvez jogador de esporte, olhando, falando, pô, o Sabino pudesse. Ou o Neilton fala assim, Neilton já teve boas fases, fala, pô, o Neilton podia estar jogando aqui, ele tá jogando no Coxa. Claro. Então não é só, acho que não é só a questão do, concordo com o Mauro, tem um pouco de um elenco mal montado, né, isso é claro, tá tendo que remontar o elenco porque o elenco foi mal montado, mas porque, para mim, o ponto é que o Coxa chegou agora em outubro, teve o ano todo, e não sabe como é que joga. O Coxa é totalmente desorganizado, não tem nada, né? Vai falar assim, o Coxa quer jogar defensivo, mas quando quer jogar quando precisa atacar, não sabe atacar, quando toma um gol de derrota, não sabe como agir. Então, provavelmente o Coxa é o time mais mal treinado do ano, né? Não, acho que aí não é uma soma de fatores, né? De Barroca, do Jorginho. O Coxa mudou de característica totalmente e isso tem um custo, né? É um time que queria a bola, agora é um time que não quer mais a bola, né? Mudou tudo. E a gente vai pagar esse preço aí e tem que torcer que tenham 4 times piores que o nosso para ficar em 16º, né? Não. Só uma lembrança, tá? O Curitiba tá pagando preço muito alto das 4 primeiras rodadas. Fez 0 pontos. Se a gente tivesse feito 2 pontos, a gente tava empatado com o Atlético Paranaense. Só pra vocês terem uma ideia. Então, aquelas 4 primeiras rodadas que foi 0 pontos, nós vamos pagar até o fim do campeonato. Vamos pagar caro. A não ser que a gente engate aí 3 vitórias seguidas, que eu acho que o Jorginho vai conseguir acertar esse time, tá? Eu acho que assim, a chegada do Ricardo Oliveira, se ele conseguir achar algum desses jogadores do meio de campo, que o Sarrafiore ou esse Matheus Oliveira que vem com qualidade, eu entendo que o Neilton começa a desabrochar, o Curitiba talvez consiga fazer umas 3 vitórias seguidas aí e se afastar dessa zona do rebaixamento de vez. Tomara. Bom, também indo pro final, vamos comentar a próxima rodada. Agora já é na quarta-feira, né, contra o Grêmio, 19h15. Mais um jogo no horário bem cedo, né? E o que você acha, Mauro, do jogo e do resultado? Jogo dificílimo, na minha opinião. Jogo dificílimo. Sabe? O Grêmio, por mais que não esteja na melhor fase, mas assim, um time que joga junto há muito tempo, né? Vários jogadores bons, acostumado, né, a jogar em casa e ganhar de times
menor potencial, como é o Curitiba. Então, esperança sempre temos, né? Porque somos coxa brancas, mas se eu fosse analisar friamente, eu diria que o coxa vai perder. Mas vamos tentar aí um empatezinho, 1-1. Vai lá, Enzo. 1-0 pro Curitiba, gol do Nilton. Não, Eu acho que dá pra ganhar. Assim. Eu acho que é um jogo difícil. Eu acho que um 0x0 ia bem, viu? Com a quantidade de dificuldade de Ó. fazer gol. Em 96, a gente foi jogar em Porto Alegre e o Curitiba não estava bem na tabela. Nós ganhamos de 2-0, se não me engano. Ou 2-1, acho que foi 2-0. Foi gol do Pachequinho e do Basílio, se não a memória. E nós ganhamos lá de 2-0 do Grêmio, que foi campeão brasileiro em 96. Então, temos totais condições de ganhar de uma... Teve o jogo do Henrique, que o Henrique Almeida fez o gol, não faz tanto tempo que o Coxa ganhou, não lembro qual que é o ano, é mais recente. Mas eu acho que desse cenário, apesar de a gente vir numa sequência de anos péssimos, eu acho que minha esperança não é das mais altas, não. Acho que o empate tá bom. Bom, mas é isso. Tomara que esse seja certo, né? Porque 3 pontos fariam muito bem pra gente. E nos vemos num pós-jogo do Grêmio, né? Pós-jogo do Grêmio. Então até lá. Abraço a todos. Combinado. Valeu. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço A pessoal. todos. Boa semana. Tchau, tchau. Aí. Boa semana a todos aí. Um abraço.